Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e o seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda maior que a cidade de Ai. E os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a vários outros reis, a Amão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jerumate, a Jafia, rei de Laquis, e a Deni, rei de Eglon. Venham e ajudem-me a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com os seus e os israelitas. Pediu ele. Então os 5 reis amorreus uniram seus exércitos para atacar juntos. Posicionaram suas tropas perto de Gibeão e avançaram contra ela. Os homens de Gibeão enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venham depressa e salva-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus viviam na região montanhosa. Uniram forças para nos atacar. Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeão. Não tenha medo desses reis, disseram o Senhor a Josué. Eu os entregarei em suas mãos. Nenhum deles será capaz de resistir a você. Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. O Senhor trouxe pânico sobre os amorreus e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeão. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recusavam pelos caminhos de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma terrível chuva de pedra de granizo, e ele enviou os céus e que continuou até chegar a Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos dos israelitas. As pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. No dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de Jassar? O sol parou no meio-dia do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Nunca antes nem depois houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Certamente o Senhor lutou por Israel naquele dia. Então Josué, todo o exército de Israel, voltaram ao acampamento de Gilgal. Podemos assentar. Josué 10, de 1 ao 14, ao 15. Bíblia está na irmã, vai, por favor. Chega, Sofia. Vem, Sofia. Irmãos, louvado e agradecido seja o Senhor por essa palavra. Aqui, irmãos, o texto que se destaca é que diz: as pedras eliminaram mais inimigos do que os israelitas mataram à espada. Teve alguém que não tinha partido com o Senhor e fez uma aliança com aqueles que têm partido com Cristo. Por conta disso, muitos se levantaram. Foram 5 reis contra o povo de... contra o povo que se aliançou com o Senhor. E aqui, irmãos, a gente vê a intimidade de uma oração respondida. Quando Josué ora, e ali aquela oração era respondida. Eu pergunto, se fosse qualquer outro do povo de Israel que estava ali que orasse, isso iria acontecer? Será que isso iria acontecer, uma oração atendida? Porque todos ali tinham intimidade com Deus. Mas era com Josué que o Senhor tinha um tratado, um reconhecimento maior. Então, irmãos, que nós venhamos sempre estar buscando a ser igual a Josué, um homem segundo o coração de Deus, um homem prostrado na presença do Senhor. Aqui fala sobre guerras.
Só foram 5 reis contra o povo de Deus. E aí a gente vê 5 reis contra o povo de Deus, é igual o quê? É igual um povo derrotado. Porque contra o povo de Deus, irmãos, quem responde por nós é o Senhor. Diante das adversidades, diante da batalha, a gente tem que fazer a nossa parte. Porque há momento em que ele fala para Josué: Josué, ser forte e corajoso. Deus não usa covardes, Deus usa pessoas corajosas. Então ele fala: vai lá, Josué. Josué vai, confiando no Senhor. E aí, quando Josué pensa que está tudo perdido, o Senhor vem e derrama chuva de pedras. Assim também é na nossa vida, irmãos. A gente pensa que está tudo. O Senhor quer que a gente faça a nossa parte. Não adianta só orar e se acomodar, não. É orar, fazer, dar o seu melhor ali, seja na parte espiritual, na emocional, seja no dia a dia. A gente tem que fazer a nossa parte. Por mais, o Senhor ele se responsabiliza. Ele manda as chuvas de pedra. Mas assim, para Deus mandar essas chuvas de pedra, a gente tem que ter requisitos. E para Deus parar o problema, nossos inimigos sejam aniquilados, tem requisito, irmão. E esse requisito nós já falamos aqui muitas vezes e a igreja tem que falar constantemente: jejum, oração, palavra, intimidade, morrer para o mundo, viver para Cristo, buscar uma vida de santidade no Senhor. Irmãos, a palavra de Deus lá em Efésios, ela vai falar sobre essa briga da alma e o corpo. E é doído, irmão, ser Cristo não é fácil. Não é fácil, porque todo dia nós somos provados. É igual Daniel, vários manjares te são apresentados. E cabe a você renunciar a cada um. Cabe a mim renunciar ao que vem por aí. São grandes pratos, irmãos, que aparecem. Mas o que faz a gente renunciar às coisas do mundo é o que? É a presença do Espírito Santo. E a gente só consegue fazer isso porque a palavra de Deus vai dizer: sem mim nada podeis fazer, com a presença do Espírito Santo. Eu levei minha filha esses dias, a Thaís, só eu e ela, nós saímos para lanchar. E estava tocando uma música do mundo ali, a galera ali, e ela disse assim: mamãe, essas coisas são feias, né? E desgostosas, não é? Eu disse: minha filha, não é assim. A gente tem que agir com realidade, sabe por quê? Porque as coisas do mundo, elas são prazerosas também. As coisas do mundo, elas são boas, tanto é que é difícil renunciar. Então, o que faz a gente renunciar é a presença do Senhor. Porque para quem estava sentado ali, renunciar aquilo não é fácil. Certa vez, eu e a irmã Fran, nós fomos em processo de libertação na casa de uma irmã e o esposo dela aceitou a Jesus. E no outro dia de manhã, estava o telefone tocando. Várias ligações. Quando eu olhei, eu disse: meu Deus, o que aconteceu? Quando eu atendi, ela disse assim para mim: irmã, eu aceitei Jesus e meu marido também, mas meu marido quer saber como é que se desfaz, porque ele não está disposto a renunciar tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Então, no meio do caminho, ele já voltou. Por quê? Porque ele não perseverou, porque ele não resistiu. E a nossa vida com Cristo, até a gente chegar aos céus, irmãos, quem está em pé, cuidado para que não caia. E a nossa vida com Cristo é isso, irmão, é perseverança, é resistir ao inimigo e ele fugirá de vós. Muitas pessoas às vezes ficam curiosas, porque de onde Deus me tirou, para onde eu cheguei, irmãos, teve que haver resistência, porque Satanás se levantou, se materializou, estava cirandando com minha vida. Então eu gritei: socorro, Jesus, o Senhor veio. Mas a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu bati a porta, ela se abriu, o Senhor me acolheu, eu tive que resistir. Porque Satanás, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, querendo nos tragar, querendo uma brechinha para ele poder entrar aí. E a gente, com a vida no altar, a gente não entende: meu Deus, mas por que eu continuo passando por tudo isso? Por que isso tudo está acontecendo? Irmão, a palavra do Senhor vai dizer que a gente deve se autoexaminar. Não é examinar a vida do vizinho, não é examinar ninguém, é se autoexaminar. Mas para se autoexaminar, a gente não deve fazer apenas: Senhor, deixa eu olhar aqui onde é que eu estou errando. Não, é através de quê? Jejum, oração, palavra, entrega, e dizer assim: amigo Espírito Santo, onde eu estou desagradando do Senhor? Eu quero ter uma vida que agrade ao meu Deus, que o meu comer, o meu falar, o meu beber chegue como um perfume suave ao Senhor. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo, irmãos. Tanto é que quando a gente faz algo que desagrada o coração do Senhor, uma das primeiras coisas que acontece é o quê? O Espírito Santo, ele se entristece, ele vai embora. E não há nada pior, irmão, do que você se entristecer o Espírito Santo com uma vida de pecado. Então, às vezes é melhor, às vezes não sempre,
É melhor renunciar à carne, é melhor estar posicionado em Cristo do que buscar as coisas do mundo, porque o mundo ele é só ilusão. Olha, o que o mundo ele te oferece, o inimigo ele vem e te cobra em dobro, ele te cobra com juros e correção monetária. Mais uma vez, eu e o irmão nós estávamos um trabalho de libertação com uma pessoa. E lá na igreja, às vezes, é difícil, às vezes, a gente ofertar, a gente se entregar ali melhores roupas, sempre é uma reclamaçãozinha aqui. E lá não, lá a pessoa que a gente estava lá buscando libertação, né, da parte do Senhor para ela, irmãos, elas investiam mais de torno de 10 mil só em roupas. Elas entregavam o salário todo ali para o inimigo. Mas eles fizeram tudo isso em troca, fizeram pacto em troca de quê? Das coisas do mundo, de grandeza, de posições, de cadeiras. Mas aí o que acontece? O inimigo ele veio e ele arrancou tudo. E o pior, tá com a alma dela cativa. Valeu a pena? Não valeu a pena. Porque é melhor um pouco com Cristo do que o mundo sem a presença do Senhor. Então, irmãos, aqui mostra claramente no verso 12 vai dizer: no dia que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, José orou ao Senhor diante do povo, que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Ari-Jalon. Intimidade com Deus. Olha, hoje mesmo pela manhã nós estávamos em casa e estava tratando sobre esse assunto, porque eu já peguei de doida, porque eu peguei muitas pessoas aqui e lá com belezinha, irmãos. E Deus agir, eu vi um sobrenatural de Deus. E eu entrar, irmãos, em lugares elegantérrimos, igrejas luxuosas, e não estou dizendo que isso é ruim, não, porque o melhor tem que ser para Deus. Mas eu falo assim, a questão do amor pelas almas, e a questão da intimidade na oração. Eu dei esse exemplo e eu repito. Cheguei a um irmão chegar para mim e dizer assim: vem cá, o mesmo Deus que está lá não está aqui, não, irmão. E eu olhava e eu disse: não, irmão, por quê? Porque lá a serva do Altíssimo está renunciando, está dizendo não a pecado, está querendo às vezes explodir, mas está aqui em obediência e reverência ao Senhor. Está aí os ímpios, os adversários pisando, humilhando, maltratando e ela vivendo a palavra de Deus. Você não acha que essa intimidade vai agradar muito mais ao coração do Senhor? Essa mesma pessoa era como se quisesse apequenar o tamanho do meu Deus. Eu falei: não, o Deus que age lá é o mesmo que age aqui, mas há intimidades e intimidades com o Senhor. E essa mesma pessoa, logo mais, caiu, irmãos, caiu. E ali você vê assim que eram pessoas que arrotavam santidade, jogava fardos, como a Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer. E tem crentes, tem servos do Senhor, que eles botam fardos pesados na vida do próximo, que nem eles mesmos carregam. E assim aconteceu, o irmão caiu, aquela capa de santidade caiu por terra, né? E aqui ficou esse exemplo, que a oração respondida tem a ver com muita intimidade no Senhor, uma oração, jejum. E aqui também ficou, né? Porque como você vai saber que eu estou aqui pregando da parte do Senhor e como é que está a minha vida lá? Como é que você vai saber bem que esse irmão Fran é mulher de Deus ou não? Eu ando com o irmão Fran, eu ando com algumas irmãs, mas o Senhor testifica para mim. Por quê? Por conta da intimidade, do jejum, da oração, do meu quarto em secreto. Uma das nossas maiores batalhas é no quarto em secreto. É porque é lá que o Senhor ele vai te moldar, ele vai falar contigo. É lá que a palavra de Deus diz: fecha a porta do teu quarto, ajoelha e olha, vai falar com teu Deus no secreto. Teu Deus que está no secreto, ele te ouve, ele te vê. Então, irmãos, no secreto o Senhor dá resposta, no secreto o Senhor faz poder. E eu sempre falo da minha mãe na fé, que eu amo demais a novela. Eu olho para a vida daquela mulher e digo assim: meu Deus, que tremendo. As chuvas de pedra chegam no momento certo, na hora certa. Mas ela não resolve batendo boca. Ela resolve entrar no quarto dela, orando, jejuando. E se apresentando como oferta de sacrifício ao Senhor. Isso é lindo demais. Então, irmãos, eu convido a igreja para ser isso, ser exemplo, para que a gente não venha ser pedra de tropeço na vida das pessoas, mas que a gente tenha uma vida de santidade, ao ponto das pessoas olharem para nós e nós não precisarmos sequer abrir a boca para estar ensinando e ministrando da palavra de Deus. Eu ando com a irmã Fran, eu ando com a irmã Vera, eu ando com a irmã Maria lá do Barracão, que já esteve aqui, com a irmã Bel, e todas essas mulheres, eu fui muito mais ministrada no agir delas do que no falar. O falar foi importante,
Mas ver o comportamento de alguém que vive de acordo com a palavra foi edificante, me manteve em pé. Porque houve momentos na minha vida que eu olhava para as igrejas, eu olhava assim, não existe, cadê esse Deus? E aí, Senhor? E aí eu tinha uma referência. A nossa referência é o álcool, irmãos, mas para quem está no leite, ela precisa de uma referência de quem está bebendo sólido. O leite, irmãos, é para quem chega e ainda não conhece a palavra, ainda não está firmado na palavra. Então, os irmãos, por exemplo, o diácono, o pastor aqui, eles são referências, por quê? Porque eles estão firmados mais ainda no debruçar da palavra de Deus. A minha oração, e eu peço que seja a nossa oração, é que nós venhamos a ter um comportamento de acordo com a palavra de Deus. Eu já andei por lugares onde eu saí assim angustiada. Por quê? Porque intimidade com Deus, no momento da luta, no momento da angústia, eu digo que é mais fácil a gente estar afinado com o Senhor. A gente se quebra, a gente precisa do sobrenatural de Deus. Então o que acontece? A gente se quebranta, a gente pede, porque a gente sabe que o único que pode resolver é Ele. Mas no momento em que a gente está ali, ó, o Senhor está levantando, o Senhor está honrando, a primeira coisa que vem para o crente, para o servo de Deus é o quê? É o meu eu. O eu quer gritar, o eu quer falar, o eu quer dizer, eu fui, eu posso, que meu nome seja engrandecido. E quando eu fui para resolver essa situação, que inclusive saiu em vários lugares de blog, era confusão muita, era só eu, Deus e eu e mais ninguém. E muita gente chegava e dizia assim, como essa meninazinha conseguiu? Eu disse, mal sabia eles quem é que está por trás dessa meninazinha aqui. Mas para resolver, irmão, foi jejum, palavra, pedindo a Deus, clamando ao Senhor, Senhor, se faça presente. E eu cheguei na irmã Vera e disse assim, irmã Vera, para resolver essa questão, está faltando algo que eu não sei o que é. A irmã disse assim, vai para o teu quarto secreto, fecha a porta e ora ao Senhor que Ele te revela. A melhor revelação é o que vem através da palavra. Toda revelação tem que passar pela palavra. E aí, quando eu cheguei no meu quarto, eu orei ao Senhor, eu abri, eu não lembro o versículo, mas dizia assim, dá honra ao Senhor. Aí eu entendi, Jesus. Aí eu fui, a gente estava assim, só a gente calma lá. E a primeira coisa que eu fiz foi, Senhor, toda honra, toda glória seja dada no nome do Senhor Jesus. E de fato, irmão, nada teria sido resolvido se não fosse a mão do Senhor. Porque estava tudo travado. E quando os grandes, os 5 reis, pensavam que não ia ter saída, o Senhor disse, eu estou com o meu povo, sou eu que faço, sou eu que justifico, e sou eu também que defendo. Eu treino no meio da turbulência, porque ali o Senhor nos aperfeiçoa. Mas quando a gente perde as forças e não tem mais, o Senhor vem, ei, agora é minha hora, agora eu vou mandar minha chuva de pedra e vou aniquilar os seus inimigos. Então, irmãos, quem está com Deus não há o que temer, não. Olha, eu falo assim, que o nosso trabalho maior, e às vezes é o mais difícil, parece fácil, mas é o mais difícil, sabe o que é? É o descansar em Cristo. É saber que Ele vai prover, que Ele vai defender, que o dia mal pode estar aí, mas que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E que não há nada que caia, não tem uma folhinha que caia, se não vier da parte do Senhor. Então, irmãos, pode vir angústia, pode vir ansiedade, depressão, o que for, os problemas, casamento, irmãos, não importa a esfera. Nesse momento é difícil porque o nosso emocional, como humanos que somos, porque miserável homens que somos, a gente se abala, a gente perde as forças, a gente passa, não olha mais para o céu, aí começa a olhar aqui no problema. Mas você está dizendo, ei, basta só olhar para mim, confia em mim, ora, faz a tua parte, que daqui do céu, a hora certa eu sei, a hora de mandar as chuvas de pedra. Irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade. E até no início que eu comecei a cantar, eu até falei assim, meu Deus, parece que Deus está sinalizando que eu tenho que dar meu testemunho. Houve um momento que eu queria tanto falar, mas hoje eu já não quero, hoje eu já me escuto. Não, Senhor, por favor, não. Cantar que hoje foi isso, o Senhor mandou chuvas de pedra, porque tudo indicava para eu não estar. E eu, quando eu sou advogada, irmãos, era para eu pegar essa carteira aí, aconteceu de um tudo. Aconteceu de um tudo e do sobrenatural, corpo, alma e espírito. Para vocês terem uma ideia, aconteceu vários ciclos de oração aqui entrarem na guerra. E aí houve momentos que eu disse, já deu, Senhor, é meu filho. E o Senhor disse, não, ó, quando eu ia fazer minha filha vem aqui, adoecia, era incrível. Eu via uma sombra querendo pegar no pescoço. O sobrenatural, irmãos, a guerra espiritual, ela existe. Ela acontece primeiro no espiritual, depois ela vem aqui no físico. E o crente, ele tem que estar vigilante, orar sem cessar, estar vigia, estar sempre prudente.
porque o mal, ele como é que diz, os filhos das trevas, parece que eles são mais prudentes. E aí, aconteceu que na hora de fazer a prova eu esqueci até meu nome, eu esquecia tudo. E aí eu vim parar aqui, olha, São Luís, eu vim parar aqui nessa cidade. E aí eu disse, meu Deus, daqui, pensei que fosse melhorar a ladeira abaixo. Eu conheci o que é a lona da vida, mas o Senhor levantou o Ministério do Belezim, levantou o irmão Fran, levantou o pastor Francimar, levantou o pastor Assis aqui, ó, levantou o Major, levantou a Manu, e todos eles dizendo, vai passar, vai passar, vai passar. Eu já estava assim, Senhor, mulher de boca fé, que eu já não estou acreditando mais. E aí, no dia que eu fui fazer minha prova, irmãos, olha, antes era tanta turbulência, que eu fiz o melhor esforço do país para uma glória do Senhor, mas eu não conseguia. Mas quando eu me coloquei na presença do Senhor, que eu me alinhei ao propósito dele, porque minha vida é consagrada a ele, a minha profissão é consagrada a ele. Aleluia! Quando minha profissão foi alinhada com os céus, eu fui fazer a prova, irmãos, eu senti assim, a presença assim, do Senhor tremendamente. Não aconteceu nada de errado. E ali, no dia que foi para eu já pegar, no dia de fazer minha prova, eu tinha tido um grande problema em relação ao meu pai, ele era bacharel. No dia da minha prova, esse mesmo problema veio todo dia assim, ó, tá, na hora de fazer a prova. Aí eu disse assim, parece que eu falou assim, pega, é tua. E eu fiquei assim, eu saí chorando da prova, porque eu disse, meu Deus, o Senhor me entregou a prova toda. No dia de receber a minha carteira, o Senhor me deu uma visão aberta e disse assim, é aqui que eu vou te colocar. E eu falei, não quero mais, eu só quero advogar, Senhor. Chega de cadeira. E as irmãs, tu vai receber a cadeira e bate aqui, eu não quero. Eu comecei a chorar porque eu já estava me sentindo muito insuficiente, foram muitas guerras. E nesse dia de pegar minha carteira, eu lembro como se fosse hoje, lá pro final. Quando eu estava lá no final, irmãs, aí eu comecei a chorar, eu já não estava na minha aí, para quem estava me olhando, era eu, Deus e eu estava com o Espírito Santo falando. Foi quando ele me entregou essa palavra aqui, que eu poderia ir, fazer minha parte. Que o Senhor, no momento certo, ele enviaria chuvas de pedras, que eu não tinha o que temer, porque quem me garante é o Senhor, quem me sustenta é Ele, eu vivo para Ele, dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E é isso, irmãos, eu encerro aqui minhas palavras e convidando a igreja também para a gente fazer essa aula de reflexão. Melhor é o que está em nós do que o que está no mundo. Que nossa vida seja, não só aqui na igreja, mas aonde a gente for, que a gente transpareça a luz de Cristo. Que a gente exale um perfume que todos queiram sentir. Esse aqui carrega o perfume dos céus. Que a gente tenha um comportamento de acordo com a palavra. Toda a vida, irmãos, assim que eu aceitei Jesus, eu chorava muitas vezes. Porque a carne é fraca. Ela grita querendo coisas que não provêm de Cristo. E ali eu orava. Todas as vezes eu disse, Senhor, onde eu vou? Dá vontade de quebrar o pau. Mas me diz aí, Senhor, me dá comportamento de acordo com a tua palavra. Que a nossa oração seja, Senhor, nos dê comportamento de acordo com a tua palavra. Que a gente não só lê como um livro qualquer, mas que a gente viva tudo que está aqui. Que o Espírito Santo nos fortaleça para que a gente possa viver. Porque sem Deus nada a gente pode fazer. E se o pecado bater a porta, se a gente não estiver firmado na rocha que é Cristo, irmão, a gente cai. E se houver algum irmão cair,